Prontas para a nossa próxima aula? Minha gente, vocês já devem se recordar que nós fizemos em uma aula anterior esta flor, a flor charme, que nós utilizaremos hoje aqui nessa execução. Nós vamos utilizar a flor para transformar em uma pala para uma peça de vestuário. O legal é que assim, a flor já vem com todas as quantidades de pétalas necessárias para que o desenho se forme, seja da parte menor, aonde está o pescoço, seja da parte maior, aonde nós vamos realmente descer a peça para transformar, seja numa blusa, seja num vestido, seja numa túnica, enfim, você pode utilizar a imaginação neste caso. Bem, para que a gente possa entender como que é feita a união, você precisa já ter em mãos uma flor. Aqui você está vendo que eu venho com uma que já tem 3 pétalas feitas e eu estou na 4ª. Eu estou no exato ponto aonde nós vamos transformar as 3 correntes em um picô. Então, a união se dá exatamente nas 2 últimas pétalas e nos picôs destas 2 últimas pétalas. Lembrando que existe picô na parte de dentro da flor e existe picô da parte de fora. A união é na parte de fora, tá joia? Então, aqui, olha, eu vou pegar uma extremidade do meu cordão, que na verdade já está unido, mas para que você veja, nós vamos unir estas juntas e nós vamos unir 2 pétalas. Então, aqui e aqui. O meu cordão, gente, na parte de cima não tem pétala solta. E na parte de baixo sempre tem uma pétala solta. É assim que tem que acontecer no seu também, tá? Bem, eu vou aqui passar a agulha, veja só, como se eu fosse fechar o meu ponto picô. Então, eu passo na base, né? Para puxar uma nova laçada e arrematar. Mas eu não faço isso ainda. Eu vou unir nesta, ó, nesta e nesta pétala, ok? Então, primeiro será esta, porque eu estou nesta daqui. Olha só o desenho como é que fica, ó, tá vendo? Aqui vem outra pétala. Então, eu vou passar a minha agulha aqui, veja só, bem na alcinha, eu vou chegar aqui mais perto, olha, bem na alcinha do ponto picô, tá? Vou puxar a laçada e aqui eu já arremato. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Arrematei tudo. Então, o meu picô desta pétala que está em execução, tá feito. Eu vou laçar, né? E eu vou continuar a fazer os meus pontos altos. São 6 pontos altos que eu preciso para encerrar esta pétala. Você acompanha o segundo, né? Olha, aqui nós temos o terceiro ponto alto. Agora você vê o 4º ponto alto. Agora nós temos o 5º e agora o 6º ponto alto. Eu venho aqui na minha pétala, né, na voltinha da pétala, eu pego o ponto central da divisão de um lado e outro, puxo aqui uma laçadinha e arremato a ponto baixíssimo e eu faço ponto baixo entre uma pétala e outra. Minha gente, tudo isso daqui a gente já viu na aula da Flor Charme e eu deixo o link para vocês na descrição desta aula, eu deixo também no final desta aula e, é claro, também no post completo que está no site, tá bom? Eu volto a tecer a minha pétala, como nós já aprendemos na aula da Flor Charme, até que novamente eu alcance o ponto do picô, aonde eu farei a segunda união, né? Lembrando que cada flor tem 2 uniões, são 2 pétalas que são unidas. E aí, minha gente, eu vou ter encerrado a união de uma flor com a outra. Eu vou alargar aqui só para eu poder já te direcionar. Olha, aqui, para mim, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 flores que estão sendo unidas. Você poderá realizar a adaptação do tamanho desta peça de forma que o manequim que você queira tecer se adeque automaticamente na execução. Olha só, pessoal, para que vocês consigam entender exatamente o que vocês devem fazer, é assim. Você vai preenchendo com as uniões das florzinhas, até que você tenha este contorno aí no manequim que você estiver fazendo. É bem legal porque você pode ir tecendo e ir medindo, ir colocando sobre o busto, sobre a pessoa, e você consegue fazer essa adaptação. E na parte de trás tem que ficar assim, olha. Você terá bem aproximado uma da outra,
porém não estará totalmente fechada, tá? Porque aqui, nesta pétala e nesta pétala, nós vamos colocar botões. E deste lado, nós vamos fazer a casinha para a gente poder prender nos botões. Tá joia? Então, agora que você já sabe qual é o desenho que você deve ter, fica bem mais fácil de você fazer a adaptação. O manequim que você desejar, seja P, M, G, GG e assim sucessivamente. Olhem só, então agora que nós já temos toda esta parte tecida, eu com as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 florzinhas unidas, você, lembrando, né? Vai fazer um manequim maior, vai utilizar mais florzinhas. Vai fazer um manequim menor, vai utilizar menos florzinhas, tá? A gente vai fazer a parte do acabamento. Esse acabamento, ele é todo feito com pontos baixos ao redor desta parte que já está toda unida. Nós começamos o acabamento pela parte de cima, que é a parte mais fechada, e nós vamos pegar, olha só, cuidado para você não se enganar, porque na verdade, aonde nós vamos pôr os botões, que nós falamos anteriormente, é nessas duas pétalas. Esta pétala faz parte deste contorno aqui de baixo, ó, que sempre tem uma pétala solta. Então, cuidado para você não pegar na pétala errada e acabar fazendo na parte de cima o que na verdade pertence à parte de baixo, tá? Lateral são estas duas, tá bem? Então, nós vamos começar pela lateral, a segunda pétala da lateral. Passando o pontinho que já está na agulha, pegando aquela alcinha que fica atrás do picô, eu estou abrindo bem aqui para eu conseguir localizar, ó. Percebe que eu pego o pontinho atrás do picô? A gente vai aqui, olha, fazer inicialmente um ponto baixo. Nós vamos fazer nas laterais de cada pétala um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, olha, você vê que eu vou pular este pontinho que está bem colado ao picô e eu vou para o próximo. E aqui, olha, eu vou fazer o meu ponto baixo. Mais uma vez, na próxima pétala, a gente vai fazer o ponto baixo. Mais uma vez, eu falei na próxima pétala, mas é no próximo ponto. Ponto baixo. Mais uma vez, aqui o fio está querendo desfiar. Então, a gente pega de novo, que a gente não abraçou com a agulha corretamente o fio. Quando a gente faz, olha, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, a gente vai pular o restante dos pontos que estão nesta pétala. Vamos pular o primeiro ponto de base da pétala que está do outro lado e a partir do próximo, a gente volta a preencher com pontos baixos. A intenção é que a gente una as pétalas, traga uma mais para perto da outra, tá? Então, aqui você vai observando que eu fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, eu pulo este que está pertinho do picô, pego o picô exatamente pela bordinha dele ali por trás, e eu vou fazer o ponto baixo. Ó, o picô, a intenção, né, é deixar o picô em evidência. Perceba, vamos ver se eu consigo mostrar, ó. Vocês conseguem ver que o picô, ó, ele está em pé em relação à base de pontos baixos? Essa é a intenção, tá? E aí, pula o pontinho que está a seguir, e aí você vai fazer mais 4 pontos. Então, aqui, ó, 1, olha, 2, 3 e 4. E observe, eu estou na mesma flor ainda, eu não mudei de flor ainda, tá? Vou pular um ponto inicial da outra pétala e eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, aqui, olha, 2, 3 e 4. Agora, eu vou mudar de flor. Então, entre uma pétala de uma flor e a outra pétala da outra flor, você tem um intervalinho, você tem a união entre as pétalas de cada uma das flores. Então, ao redor desta união, você faz um ponto baixo, não é no picô, tá bom? Novamente, a gente faz 4 pontos baixos na pétala da flor que vem a seguir, ó. Você está vendo já o segundo, eu estou fazendo o terceiro ponto, o 4º ponto. Olha lá, ó, olha como é que vai ficando
como vai deixando ela mais maciça, né? Mais robusta. E aí a gente já vai para a próxima pétala, né? A gente vai fazer 4 pontos lá do outro lado também, ó. 1, olha lá, 2, 3 e 4. A gente tá de novo mudando de flor, ó. Tô saindo desta e indo para a próxima. Então eu vou passar a agulha aqui ao redor e eu vou fazer o ponto baixo. Olha lá. E o legal é que assim, a gente vai mantendo esse desenho, que é justamente a abertura, aqui assim, do pescoço da gente, que é aquela abertura que eu mostrei anteriormente para vocês. Minha gente, nós vamos tecer desta forma o contorno da peça por completo. A parte de dentro, novamente, como nós fizemos aqui na lateral. Vamos fazer nesta lateral e vamos fazer a parte de fora também. Tendo encerrado, então, a primeira carreira, a segunda carreira se inicia com uma corrente e você vai fazer na lateral um ponto baixo para cada ponto que você tenha tecido na carreira anterior. Então, aqui você vai acompanhando comigo, que eu teço um para cada um, até eu chegar na ponta, que é onde está o ponto baixo que foi feito sobre o ponto picô. Olha lá. Fizemos a lateral por completa. Agora, a gente faz uma corrente para virar de ladinho. Laça e conta, olha, 1, 2. No terceiro ponto, você vai iniciar uma sequência de 5 pontos altos. Você acompanha agora aqui comigo o terceiro ponto. Agora, você vê o quarto e agora o quinto ponto. Eu alargo. Passo a agulha no primeiro ponto, puxo a alça alargada ajustada por dentro do primeiro e travo com uma corrente. Você fez um pontinho pipoca. Você vai fazer 1, 2 e 3 correntes de intercalamento. Vai laçar e no mesmo ponto de base eu preciso de mais uma continuidade de 5 pontos altos. Então, você acompanha agora comigo o terceiro. Agora, vemos o quarto e agora o quinto ponto alto. Vamos alargar, novamente transformar em ponto pipoca e travar com uma corrente. Então, você vai obter este resultado que você vê agora. Você vai laçar, vai contar na base. 1, 2, 3, no quarto ponto agora. Você vai fazer um ponto pipoca. Então, você acompanha aqui comigo, olha, o segundo ponto alto, você vê o terceiro, agora você vê o quarto e agora você vê o quinto ponto alto. Vamos transformar em pipoca e vamos travar 1, 2, 3 correntes de intercalamento e mais um ponto pipoca deve ser feito no mesmo ponto de base. Você vê o segundo, você vê o terceiro ponto alto, agora o quarto e finalizamos aqui com o quinto ponto alto. Vamos transformar em ponto pipoca e travar. Minha gente, esta parte de cima por completo deve ser feito desta forma. Aí, olha lá, uma vez que a gente termina de fazer este lado, você observa aqui todos os pontos pipoca, né? A gente tem a segunda lateral, aonde também é tudo feito com ponto baixo. Então, assim, as laterais, elas sempre são em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, da mesma forma que a gente iniciou a carreira aqui na lateral, fazendo ponto baixo, do outro lado, na outra lateral, é a mesma coisa. Para sair do lado e seguir a execução na parte de baixo, né? Você faz uma corrente que é para te ajudar a obter a altura do ponto alto que nós estamos usando lá nos pontos pipoca. A gente laça e, gente, agora funciona assim. A parte de baixo, ela é mais aberta do que a parte de cima da tua pala, da tua peça. O que vai acontecer? Para cada pétala que você tenha aqui embaixo, você tem 2 lados. Para cada lado de pétala da parte de baixo, você vai fazer um joguinho de 2 pontos altos intercalados do cordão de corrente. Então,
sempre nós vamos repetir desta forma. Porém, existe uma abertura maior, deixa eu alargar aqui, ó. Existe uma abertura maior que é exatamente na parte central da pétala, quando você sai de um lado da pétala e vai para o outro. Neste ponto, você vai precisar abrir os pontos de forma que o desenho fique plano, para ele não começar a fechar para dentro. Para que você obtenha isso, aquele cordão de 3 correntes que você faz e que separa um ponto pipoca do outro dentro do mesmo gomo, será feito também quando você fizer 2 joguinhos de pontos pipocas intercalados de um cordão de 3 correntes. Então, é ele que vai abrir esse leque pra gente. E a gente vai fazer assim, ó. Eu já laço, né? Então, no ponto central de uma das laterais, da minha primeira lateral, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, eu tenho aqui, olha, 3 pontos altos. Agora, nós temos 4. E agora, nós temos 5. A gente vem aqui e transforma em pipoca, a gente trava e faz as 3 correntes. 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer no mesmo lugar outro ponto pipoca. Então, você vê aqui o meu segundo ponto alto. Agora, você acompanha o terceiro ponto alto, o quarto e o quinto ponto alto. Aí, a gente vem aqui e transforma em pipoca. E trava, né, com uma corrente. Não tem intercalamento entre um gomo e outro, quando você estiver do mesmo lado. E você vai para a lateral da próxima pétala e vai fazer mais, por 2 vezes, ponto pipoca, e vai intercalar por um cordãozinho de 3 correntes. Então, aqui eu tenho quantos? Eu tenho 5. Ó, vou transformar em ponto pipoca, vou fazer as minhas 3 correntes, olha, vou fazer outra pipoca no mesmo lugar, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos altos, 3, 4 e agora 5. A gente transforma nesse pontinho pipoca e trava. Olha lá, ó, eu cheguei no ponto picô da extremidade entre um lado e outro da mesma pétala. Então, aqui eu faço 1, 2 e 3 correntes, eu laço e na mesma pétala, na verdade, só que do outro lado, eu vou fazer os meus 2 pontos pipocas intercalados pelas minhas 3 correntes. Então, aqui você vê o quarto ponto alto e agora o quinto. Aí, a gente vem aqui, transforma em pipoca, trava e faz 1, 2 e 3 correntes. Aí, vai de novo fazer 5 pontos altos para a gente poder ter mais uma pipoca. Lembrando que é no mesmo ponto de base, porque a gente está fazendo um joguinho de 2 pontos pipocas intercalados pelas 3 correntes. Tá? Então, no mesmo ponto, tá? Ok. Olha lá como é que fica, então, ó. Tá vendo? Você tem o joguinho de pontos aqui, cordãozinho de correntes e o joguinho de pontos aqui. E é isso que você precisa para você conseguir manter a abertura da parte de baixo, que é maior do que a abertura da parte de cima, que, na verdade, é a parte de dentro e aqui a parte de fora. Tá? Então, é dessa forma que você deve continuar tecendo deste lado, né, por completo. Um detalhe, quando você estiver, ó, aqui eu falei para vocês de uma abertura, de um aumento, para manter o desenho na hora que ele está alto, né? Eu tô na parte mais alta da minha parte de baixo da pala. Mas você tem que lembrar que você também tem a parte mais baixa. E na parte mais baixa, você vai fazer como você faz no lado, tá? Entre um joguinho e outro, não tem intercalamento nenhum,
tá? Para que fique grudadinho. Você vai perceber, conforme você for tecendo, que vai criar uma normalização da carreira. Você vai ver que vai diminuir a diferença, porque é um zigue-zague. Olha, observe aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Vem, vai. Não é um zigue-zague? Na hora que você termina esta carreira por completa fazendo assim, você observa que este zigue-zague é muito menor, porque você tem, da mesma forma que aqui você tem 2 joguinhos bem coladinhos, aqui você também vai ter 2 joguinhos bem coladinhos. Tá bom? Bom, então vamos lá? Vamos fazer essa carreira por completo e eu volto aqui para eu te mostrar o resultado da minha. Chegado ao final dessa carreira, a gente observa, então, olha lá, o desenho, como eu falei para vocês, vai ficando mais ameno, né? O desenho desse sobe e desce, lembra que eu mostrei assim para vocês? Vai diminuindo, porque você está dando uma normalização na carreira quando você não coloca ponto de intercalamento entre esses 2 joguinhos e você coloca o intercalamento na parte mais alta, que é para você conseguir abrir a execução e acompanhar o desenho. Olha, aqui eu já estou com a carreira arrematada, né? Eu estou aqui já posicionada, olha, no primeiro ponto baixo que a gente fez na carreira, eu arrematei aqui com um ponto baixíssimo, né? E aí funciona assim. Você pode fazer mais carreiras ou não, fica ao critério, ao gosto do freguês. Se você optar por fazer mais carreiras, minha sugestão, que é como eu farei aqui, não faça mais carreiras nas laterais e na parte de cima, que é a parte do pescoço, não é a parte que desce para o corpo, tá? Aqui eu vou fazer assim, mais uma, talvez 2 carreiras, vamos ver, para baixo. Então, eu vou ampliar o tamanho da minha pala um pouquinho mais, tá? Então, eu vou fazer assim para começar. 1, 2 e 3 correntes para dar altura, porque agora, gente, eu tenho carreira de ida e volta. Não tem mais como trabalhar diferente. Muito fácil trabalhar essa carreira, porque o ponto que será trabalhado é sempre o do leque. Então, aonde tem aqui o intercalamento entre um ponto pipoca e outro, é aonde eu trabalho. Olha como é fácil. Então, você vai laçar, e nós vamos fazer aqui 5 pontos altos ao redor deste primeiro cordão de 3 correntes. Então, aqui você acompanha comigo o terceiro ponto alto, o quarto, e agora o 5º ponto alto. Lembrando que agora eu estou trabalhando o avesso da peça, carreira de ida e volta, e eu preciso fechar o ponto alto, o ponto pipoca, de forma que a bolinha fique para o lado direito. Eu alargo, eu passo a agulha de trás para frente no primeiro ponto, puxo a laçada que está alargada, ajustada por dentro dele, e eu faço aqui uma corrente para travar. O meu ponto pipoca, ó, ficou do lado direito, tá? Você faz 1, 2, 3 correntes, normal, laça, e no mesmo intervalo precisamos de mais um ponto pipoca. Então, você tem o primeiro ponto alto, o segundo, agora o terceiro, o quarto e o 5º ponto alto. Vou alargar, pegando por trás do ponto, vou trazer o ponto ajustado por dentro e travo com uma corrente. Eu vou alargar aqui, porque eu quero te mostrar, olha aquele do lado direito, ó. Tá vendo que o desenho se mantém aqui? Então, assim, bem legal, bem tranquilo de ser feito. Bem, nós temos uma circunferência que precisa ser obedecida, porque é uma carreira a mais, ou 2, ou 3, tudo bem. E nós precisamos sempre respeitar esta abertura, este aumento, porque nós estamos trabalhando da parte central do pescoço em direção ao ombro, então vai se ampliando a pala, ela precisa seguir este desenho. Então, aqui, você pode optar por, a cada carreira, ir aumentando um ponto de intervalo. Então, por exemplo, essa é a minha primeira carreira de
vamos chamar assim, ampliação da minha pala, tá bom? Então, eu vou fazer uma corrente de intercalamento entre um gominho de pipoca e outro. Se eu for fazer outra carreira, o meu intercalamento será de 2 correntes. E se eu fizer uma próxima, será de 3 correntes. Mas, se eu chegar a uma terceira carreira e eu tiver um intercalamento de 3 correntes entre um gomo e outro, na próxima eu já tenho que ter um novo gomo sendo tecido naquele intervalo de 3 correntes entre um gomo e outro. Percebem? Porque a abertura vai ficando muito longa, vai ficando muito grande e o desenho começa a se perder. Então, a gente faz um aumento, fazendo um novo leque, um novo gominho para manter o desenho da maneira que a gente está formando. Aqui eu laço e no próximo intervalo de correntes eu vou trabalhar um novo gomo. Então, eu faço aqui, ó, 2 pontos altos, agora o terceiro, agora o quarto e o quinto. Alargo, pego por trás, para eu poder colocar o ponto pipoca do lado certo e travo. Faço as 3 correntes de intercalamento entre um ponto pipoca e outro, e agora vou iniciar aqui minha segunda continuidade de 5 pontos altos deste gomo. Então, aqui eu tenho o quarto, olha, ponto alto, e agora o quinto ponto alto. Alargo, pego o primeiro pontinho aqui por trás, trago o ponto ajustado, travando com uma corrente. Olha lá, ó, o segundo gominho, né, está do lado certo. E observem, não tá ficando repuxado, porque a gente colocou uma correntinha aqui para ajudar, tá? Aí, olha só, a gente faz uma corrente e observa, temos já um cordão de 3 correntes aqui embaixo, que foi aquele cordão da carreira anterior que a gente fez para que a gente conseguisse acompanhar o desenho. A gente laça e neste cordão vamos trabalhar um gomo. Se a gente não fizer o gominho aqui, vai repuxar, porque eu não consigo manter esta abertura, este formato, este desenho, sem ter, no mínimo, 3 correntes novamente aqui. E aí, vai ficar uma repetição de cordão de corrente, ao invés de nós realmente mantermos o formato do nosso ponto fantasia. Aqui você já vai vendo que eu vou fazer o meu segundo ponto pipoca, eu estou no segundo ponto alto, agora no terceiro, no quarto e no quinto. Eu vou alargar, eu já vou aqui transformar em ponto pipoca e vou travar. Vou fazer o próximo gomo porque eu quero te mostrar como que o desenho fica direitinho fazendo desta forma. Então, eu tenho 3 pontos altos, 4, e eu tenho 5. A gente vem aqui, transforma em pipoca, trava, faz as 3 correntes, laça e, novamente, eu preciso de 5 pontos altos, né? Então, você acompanha comigo agora. O terceiro, o quarto e agora o quinto. A gente vai novamente transformar aqui em ponto pipoca, uma corrente para travar, eu vou alargar. Olha lá, olha aqui, ó, o desenho conseguiu fazer a curvinha justamente porque a gente colocou um gomo, um novo gomo, aonde você tinha as 3 correntes da carreira anterior. Percebeu? Minha gente, vamos lá então. Eu vou fazer minha carreira por completo mais uma vez e no final dela eu volto e te mostro o resultado. Então, olha lá, pessoal, tendo feito, olha aqui, ó, 2 carreiras, né? Aqui na base a gente fez somente 2. Aonde? Aonde eu tinha o cordão de 3 correntes, nós fizemos um novo leque com 2 pontos pipocas intercalados das 3 correntes. Então, assim, gente, deste tamanho que eu tenho, eu já estou bem pertinho do final do ombro. Tô assim, ó, aqui, não, aqui nesse cantinho, ó, tô quase na saída do ombro.
tá? Então, o que que acontece? Se eu fizer mais carreiras, automaticamente eu vou criar alguma coisa parecida com uma aba. E não é o que a gente deseja, a gente quer que fique exatamente do tamanho da pala, que é para a gente poder descer a peça que vem a seguir. Como já dito anteriormente, uma blusa, um vestido, uma túnica, enfim, a gente pode escolher o que tecer. Então, a minha sugestão aqui para a continuidade, no meu caso, somente com 2 carreiras tecidas, é que nós façamos o acabamento. Esse acabamento é muito fácil de ser feito e nós vamos tecer com um detalhe, tá? Você precisa estar com a peça voltada à frente para você. Então, independente da quantidade de carreiras que você faça nesta etapa, encerre estando com a peça voltada à frente para você, tá? Então, eu vou fazer aqui, olha, uma corrente para dar altura, porque eu trabalharei com os pontos baixos, tá? E aonde é arco de 3 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Então, você vê o segundo, o terceiro e o quarto. Entre um leque e outro, eu vou passar a agulha ao redor deste intervalo e eu vou fazer um ponto baixo também. Novamente, onde tem 3 correntes, eu faço 4 pontos baixos. Então, aqui 3 e 4. Aonde é intervalo, ponto baixo, um só. Novamente, 4, 3 e 4. E no intervalo, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhando o contorno, né, da minha base por completo. É também no momento do acabamento que nós vamos fazer as casas para que nós possamos colocar os botões e vamos colocar os botões, no caso, nas laterais dos 2 ladinhos, tá bom? Então, de um lado é casa, do outro é botão. Eu vou fazer o meu contorno todo em pontos baixos, eu volto aqui trazendo para vocês como fazer a casa e mostrando também a questão dos botões. Olha só, gente, eu cheguei então na extremidade, né? Fiz toda essa base em pontos baixos e eu estou aqui aonde eu tenho, no caso, é o início da carreira anterior, onde eu tenho cordão de correntes. Eu tenho 3 correntes aqui, que faz a vez do ponto alto. Então, eu vou trabalhar ao redor do que seria este ponto alto, 3 pontos baixos. Então, eu tenho o primeiro, que é o ponto fechado. Agora, você vê que eu faço o terceiro, que é da lateral. Então, na verdade, sobre os 3 pontos corrente ou sobre o ponto alto, cada lado tem um ponto diferente. A gente vai ter 4 pontos baixos. É isso que vai acontecer, tá? Deste lado, eu vou fazer para cada ponto de base um novo ponto baixo. Então, aqui eu não tenho aumento, eu não tenho diminuição, eu não faço absolutamente nada que não seja um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho tecido na minha carreira anterior, que na verdade nem é carreira anterior, porque nós trabalhamos a base, né? Essa parte com os pontinhos pipoca, nós trabalhamos em carreiras de ida e volta. Então, a gente já não passa por aqui, no meu caso, há 2 carreiras, tá? Então, carreira anterior, maneira de dizer. Uma vez que você tenha feito essa parte aqui toda, você entra na parte de cima e você volta a fazer 4 pontos baixos no arco de 3 correntes. Então, eu tenho 3 e agora aqui eu tenho 4. No intervalo de um e outro, você faz 1. E aí, você faz 4 ao redor do arco de 3 correntes, ó, 4. E no intervalo de um e outro, você faz 1, tá vendo? É o mesmo desenho em cima que você teve embaixo. Quero mostrar uma coisa pra vocês. A minha opção de fecho aqui será botõezinhos. E os botões que eu vou usar nada mais são do que aquela bolotinha central que a gente fez em todos os miolinhos das nossas flores. Olha a bolotinha aqui.
Nessas bolotinhas, nós demos 10 voltas ao redor da agulha. Nesta, eu inicio com 20 voltas. Por que esta diferença? Porque eu quero que fique mais durinho, eu quero que fique mais alto, eu quero que fique mais fechado. Aqui, você vai reparar, se você fizer o botãozinho desta forma, que este daqui é muito mais macio do que este, tá? Então, assim, é uma opção. Posso pôr botão mesmo? Pode, não tem problema não. É que eu acho muito bonitinho, então eu já opto para ficar sempre no crochê. Aí, o que a gente faz? Deste lado, depois de você ter feito esta última carreira de pontos baixos, você vai costurar um botãozinho e 2 botõezinhos. São 2 botões que você vai ter em um dos lados, porque do outro lado é a casa, como eu te falei, para a gente poder justamente prender aqui no botãozinho. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o contorno todo até eu chegar deste lado, né? E aí, a gente vai fazer a casa junto, eu já trago os botõezinhos devidamente costurados. Voltei com os botõezinhos, vamos tirar o fio daqui, ó. Os botõezinhos aqui já costurados, então, olha lá, tá? E eu estou aqui do meu outro lado, prestes a trabalhar a minha última sequência de pontos baixos. Nesse ponto, a gente vai se preocupar com a quantidade de pontos que nós vamos deixar para a casa. Então, por isso que eu já trouxe os botões devidamente costurados, que é para facilitar essa visualização. Aqui nesse caso, eu tenho no intervalo do botão, olha, a gente só alinha a pala de forma que ela fique na direção certa. Eu tenho 1, 2, eu tenho 3 pontos de base que me dão um intervalo para o botão. Então, na verdade, na hora que eu for fazer o ponto baixo deste lado, eu não tecerei a continuidade por completo. Eu farei até um determinado ponto, pularei uma quantidade de pontos e farei um cordão de correntes no lugar e volto a tecer a continuidade, tá? Então, eu sei que para cada bolotinha eu preciso de 3 correntes, porque eu vou pular 3 pontos de base. Se você quiser fazer um pontinho a mais, 4, no máximo aí 5, no meu caso, é o tamanho que eu preciso, tá? Pode, não tem problema. Vai ficar um pouquinho mais aberta esta casa. Mas eu aqui vou trabalhar com 3 correntes e nós vamos ver o resultado, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos de base e eu vou fazer na sequência 1 e 2 pontos baixos. Vamos alargar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a abertura. É esta abertura que eu tenho que ver se está ok para a bolotinha, né? Então, aqui, só vou abrir mais, porque caso puxe o fio, ó. Então, aqui eu tenho que ver se eu consigo passar as 3 correntes ao redor da bolotinha, ó. E deu. Deixa aqui abrir. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ficou fechado com o botãozinho, tá? Aqui eu vou tirar. E olha, outra coisa, tá? Que você também deve avaliar. Nós estamos usando um fio de algodão, né? Então, neste caso, existe o fator do lacear. O algodão, ele laceia naturalmente. Por isso, também, que eu prefiro optar e tecer por uma quantidade menor de correntes, para que na hora que eu vá usar, esse processo dele lacear me dê o tamanho certinho, tá? Senão também pode ficar muito largo. Novamente eu vou fazer as 3 correntes, vou pular 1, 2, 3. E olha, eu tô na sequência final aqui, minha gente. Cadê o pontinho para eu pegar aqui, ó? Aqui, porque eu preciso encerrar os pontos baixos, né? Arrematando no primeiro ponto baixo tecido, lá no início. Olha aqui ele, ó, tá vendo aqui? Aqui eu passo a agulha e eu faço um ponto baixíssimo.
Deixa eu ver então agora, olha, com os dois. Ó, as duas casas estão aqui, ó. Vou passar os dois botões. Vamos ver a situação, né? Vou passar o primeiro que a gente já viu. Fica bem justinho, eu acho bem legal, tá? E vou passar agora o segundo. Aqui, nós vamos passar a segunda casa. Olha lá. Vai lacear e aí vai ficar mais fácil depois, não é normal, é bem assim que acontece mesmo. Vamos alargar aqui mais um pouquinho, só para não correr o risco de desfazer o ponto, né? Olha lá, aí você vê que eu venho aqui e eu abro bem, porque é algodão, como eu falei para vocês. Olha que a situação, ó. Casa feita, botão sendo usado, tá vendo? Então, essa é a ideia de fecho que eu trago para vocês. Aqui, basicamente, a gente corta o fio, a gente prepara para fazer o arremate, né? Eu gosto muito de fazer um vai e vem com o fio assim, olha. E aí, depois, com a cola, uso a cola universal, a gente faz um pontinho, que é para não sair do lugar aquele fio, né? E aí, eu corto bem rente, que é para some o arremate. Então, olha lá que belezinha, ó. E nós temos aqui a nossa peça totalmente tecida, já com o fecho, aqui não, aqui, totalmente em crochê. Muito legal, né? Particularmente eu gosto muito. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desta execução, eu torço muito para que vocês teçam e eu também aguardo vocês nas nossas próximas aulas, lembrando que todas as aulas necessárias para você poder tecer esta parte da execução está tanto no site, tanto na descrição desta aula, quanto no final desta aula também, tá bom? O link tá lá disponível para vocês. E nós vamos continuar a tecer esta peça, porque a ideia é que a gente possa, através de uma continuidade de informações, aumentar o nosso conhecimento. Começamos com o square, não, começamos com a flor, partimos para uma gola, uma pala, e agora a gente vai transformar em uma peça de vestuário por completo. Então, olha, não perde, se inscreve no canal, fica com a gente, porque tem muita coisa vindo por aí. Até lá!